Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, funcionários da imprensa, amigos da imprensa, munícipes que nos acompanham através dos diversos canais ou aqui nas galerias, o nosso boa tarde. Eu quero começar a minha fala comentando o absoluto sucesso de um evento que nós promovemos neste sábado, que foi uma feijoada para arrecadar fundos para diversas entidades, alguns projetos sociais, a SAPAB, que é a associação que auxilia os portadores de AIDS de Bauru, uma feijoada que, inclusive, superou a nossa expectativa e foi uma verdadeira batalha para a gente conseguir atender, né, todos os pedidos das pessoas que lá estiveram, mas foi um sucesso absoluto, pudemos contribuir com diversas entidades. Aí eu não poderia deixar de agradecer todos os voluntários que estiveram conosco esse final de semana, todas as pessoas que contribuíram, direto ou indiretamente, para o sucesso desse evento. Eu também quero comentar rapidamente, mais uma vez, os bons resultados do nosso esporte local, e passamos aí pelo expressivo título que conquistaram o Renan Torres, o Michael Marcelino e o Igor Morichig, atletas da equipe do SESI, que foram campeões sul-americanos nesse final de semana, juntamente com a Giovana, que ficou em terceiro. Esses atletas, dois deles, o Renan Torres e a Giovana, nesta semana embarcam para disputar o Campeonato Mundial Escolar na Turquia. E a Confederação Brasileira de Judô convocou ou convidou o técnico Marinho Esteves, também da equipe do SESI local, que vai ser o técnico da seleção brasileira nesse evento que acontece nessa semana na Turquia. Então, mais uma vez, os nossos cumprimentos, os parabéns a essa equipe espetacular, uma das melhores equipes do judô nacional, que hoje está sediada aqui na nossa cidade. E também eu quero cumprimentar a Thaís Amadei Pegoraro, que conseguiu concluir a sua escalada no 7º cume, esse agora na Oceania, chama-se Carstens, né? E com isso aí ela cumpriu em tempo recorde as suas escaladas nos 7 cumes mais altos de cada continente. Então a gente tem uma brasileira aí, recordista mundial, e para nossa grande alegria e satisfação, bauruense. Ela ainda está lá há 5 dias da civilização. Nos últimos comunicados que nós recebemos, ela falou que está no local onde foi filmado cenas do Jurassic Park, para se ter uma ideia, né, de quão inóspito é esse local onde ela está. E está aí, a primeira brasileira a conseguir em tempo recorde, 1 ano e 9 dias, a subida aos cumes. Está aí algumas imagens, né, dos 7 desafios que a nossa bauruense, ilustre bauruense, conquistou, a Thaís Amadei Pegoraro, e que a gente está aguardando ela aqui em Bauru ansiosamente. Esse aí é o cume do Monte Everest, quando ela chegou ao cume do pico mais alto do mundo aí, né? Estamos aguardando aqui em Bauru a Thaís, para que ela seja homenageada por essa casa de forma devida, para reconhecer mais uma valorosa esportista da nossa comunidade. Se por um lado as coisas vão bem em algumas modalidades, por outro lado, infelizmente, em algumas modalidades ainda estão padecendo de muitas necessidades e de muitas carências. É o que acontece, por exemplo, com o nosso kickboxing. Eu acabo de receber a visita da Débora e do Vitor, que estão aqui no nosso plenário. E o Vitor, ele precisa participar do 9º Campeonato Pan-Americano de Kickboxing em Cancún, no México. E o que ele está fazendo? O que se faz a maioria dos atletas aqui de Bauru quando precisa disputar um campeonato internacional. Ele está fazendo rifa, ele está fazendo pizza, ele faz pastel, faz cachorro-quente, estão na correria, e a mãe dele está aqui pedindo o nosso socorro, porque a nossa política desportiva ainda não foi implementada de forma devida para atender atletas de um nível como o dele, que está partindo para o seu 3º campeonato pan-americano e não tem um respaldo
de uma Secretaria de Esportes. A gente entende as necessidades da Secretaria de Esportes porque esse vereador é funcionário de lá há mais de 30 anos. A gente sabe que o nosso orçamento é diminuto, a gente sabe que os recursos que são destinados a essa secretaria são poucos, são escassos. O que eu não consigo entender é como se contempla algumas modalidades e outras não. Porque algumas são privilegiadas e outras não têm um mínimo de respaldo, como recursos para atender um caso desse, onde um garoto com uma excelência em participação na sua modalidade não tem um amparo do município para representar o Brasil num campeonato pan-americano, né? Uma modalidade tão relevante como o kickboxing, uma equipe do Thiago Viana, que a gente sabe da competência desse professor e que, infelizmente, tem que ficar mendigando. Esse é o termo. Eu passei muito por isso. Durante toda a minha vida desportiva, doutor Segala, nós tivemos que fazer, infelizmente, esse grande pechinchamento, não só para nós participarmos dos nossos eventos, mas para levar também os atletas. E, infelizmente, o que a gente assiste hoje são avanços muito pequenos em relação a uma política que contemple exatamente os atletas da nossa cidade que têm competência para estar representando não só a nossa cidade, mas o país, num campeonato pan-americano. Vitor, conte com esse vereador, a gente vai se empenhar, conte com esse legislativo, com certeza a gente vai lutar muito aí para fazer com que você esteja representando a nossa cidade. Vamos te ajudar, tá bom? Eu também gostaria de comentar que uma das vitórias a gente conseguiu. Depois de muito tempo pleiteando a instalação de faixa elevada para pedestre, sei que, inclusive, isso foi solicitação de outros vereadores, finalmente a gente vai ter aí o nosso test drive em relação a esse equipamento. É algo simples, que já foi instalado em diversas cidades aqui do nosso país, principalmente as cidades mais bem administradas, como Curitiba, cidades aqui de Santa Catarina e do Paraná. Elas já têm essa faixa elevada de pedestre, que não é nada mais, como se pode observar pelos slides, do que uma faixa no nível da calçada. Ela tem todo um trato diferenciado, para que não impeça a passagem da água da chuva, para que se melhore a mobilidade, a acessibilidade, e com isso, uma coisa simples, uma ideia simples, a gente consegue melhorar um pouquinho a qualidade de vida do cidadão. Houve até no início do ano uma matéria que o Jornal da Cidade fez sobre esse tipo de faixa e sobre o respeito que existe em alguns locais. Por exemplo, em frente ao Confiança, os munícipes que passam ali, eles param o carro, eles respeitam aquela faixa de pedestre, mesmo ela não sendo elevada. Então, por que isso acontece em alguns locais da cidade e outros não? Em alguns locais da cidade se atropela. E a gente sabe que os índices de atropelamento, inclusive de crianças, aumentou aqui em Bauru nos últimos 2 anos, principalmente. Então, vamos considerar que seja a educação, que seja um chamativo qualquer em relação àquele local. O importante é que nós precisamos ajudar a população a ter esse conceito de educação primária em relação ao trânsito de pedestre e ao respeito à faixa de pedestre. E essa faixa elevada, ela vem contribuir e muito para que o cidadão respeite, né, aquele pedestre que está transitando pela faixa. Foi feita uma licitação, nós acreditamos que o prefeito vai atender a sugestão de instalações primárias em relação ao nosso centro da cidade, mas nós também entendemos que é muito importante, principalmente em setores e em locais onde a gente tenha o trânsito, principalmente de crianças e de idosos, como as escolas, como postos de saúde e locais semelhantes. Então, fica aqui o registro, pelo menos, e a comemoração por nossa parte do atendimento desta demanda, que em breve estará também
auxiliando um pouquinho mais a nossa comunidade aí na questão de segurança, da mobilidade pública e da acessibilidade. Nós teríamos que falar um pouco mais, eu perdi a noção do tempo, mas a gente complementa os nossos comentários nas explicações pessoais. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho a todos.